Olá, caros alunos, uma boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso assunto de saúde pública. Onde, na aula passada, nós falamos sobre as diretrizes que compunham o SUS, né? Onde nós falamos da implementação e da chegada da Lei 8080, tá bom? Que aí trouxe consigo a universalização do SUS. E essa universalização do SUS fez com que nós, populações de forma geral, fôssemos, recebêssemos o SUS, um atendimento médico, hospitalar, da enfermagem, qualquer forma relacionada à saúde, de forma gratuita e universalizada, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a gestão do SUS, que é o que propriamente é a gestão do SUS. Nós falamos também na aula passada sobre essa questão da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal, que é a questão de valores, e aí nós vamos estar falando um pouquinho mais melhor sobre isso. Bom, a gestão do SUS. A gestão são funções de comodar, planejar, controlar o sistema de saúde, seja municipal, estadual ou nacional. Os gestores do SUS são os representantes de cada esfera de governo. Vamos lá. O que ele diz aí? Ele diz que a função dessa gestão, quem gerencia o SUS, o Sistema Único de Saúde, a função dele é o quê? É comandar, é planejar, é controlar, seja na esfera municipal, estadual ou nacional. Vamos falar aqui, por exemplo, da exemplo na nossa cidade de Oeiras. Quem é a função de comandar, planejar e controlar o sistema de saúde na nossa cidade? É a Secretaria Municipal de Saúde e todos que compõem essa Secretaria Municipal de Saúde. Mas quem comanda a de Oeiras na esfera estadual, aí vem a saúde, o SUS, a saúde, o Ministério, que na realidade a gente chama Secretaria de Saúde do Estado, e quem comanda a Secretaria de Saúde do Estado é a Secretaria de Saúde Federal, tá bom? Que é o Conselho Federal de Saúde do Brasil, certo? Bom, no âmbito nacional, nós temos o Ministro da Saúde. Quem é o Ministro da Saúde? Aquele que está lá em Brasília, que comanda como é que vai ser feito o repasse das vacinas. As vacinas vão para municípios tal, a quantidade X e Y. A verba financeira, qual o valor que vai para cada estado, tal, tá bom? No âmbito estadual, que é o secretário de Estado de Saúde, certo? Que hoje eu acredito que o nosso secretário de Saúde é o Florentino. E no âmbito municipal, que é a Secretaria Municipal de Saúde, que foi o que eu falei para vocês. Eles gerenciam as funções de administrar uma unidade de saúde, seja ambulatorial, hospital, fundação, certo? Que se caracterizam como prestadores de serviços de saúde dentro do município. Bom, as competências da União. A União quando a gente fala de União, é a questão federal, tá bom? A União. Coordenar ações de vigilância epidemiológica, que são os estudos, tá bom? Na região da Amazônia está tendo muitos casos de malária. Vamos aqui implementar qual vai ser a vigilância em saúde que nós vamos implementar nesse determinado local, tá bom? Sanitária, alimentação e nutrição. Isso tudo pertence à coordenação da União. Nós temos formular políticas sanitárias de meio ambiente. Essa formulação de políticas sanitárias, por exemplo, de como barrar a propagação da malária, como barrar a propagação da febre amarela, da chikungunya, de tudo isso, tá bom? Elaborar o planejamentos estratégicos nacionais, que nada mais são do que isso, tá bom? E coordenar a avaliação financeira em cooperação com estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, a partir daí,
que essa competência da União, que é o geralzão, ela senta-se lá e vê como é que vai ser feita essa implementação de determinados planejamentos, como é que está sendo feito o gasto está sendo utilizado para o que é para ser feito. Tudo isso ele pertence à União que faz essa avaliação inteira disso tudo. Bom, nós temos as competências do Estado, né? A competência do Estado, olha, vocês ouçam essa aula 1, 2, 3 vezes, que é uma aula que cai bastante em concurso público, tá bom? Muito. Esse assunto aqui é danado para cair em concurso público. Bom, voltando aí para a competência do Estado. Promover a descentralização para os municípios por meio de organização de uma rede regionalizada e hierarquizada. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Ou seja, quem faz esse apoio técnico que disponibiliza para o município é o Estado. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência, gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. Por exemplo, nós temos os hospitais, por exemplo, o Hospital Regional de Oeiras é comandado pelo Estado, do Estado do Piauí, de Picos, do de Floriano, certo? Divulgar os indicadores de morbimortalidade no âmbito federal, tá bom? Ou seja, quantas crianças morreram no período de X a X, como é que está a mortalidade, como é que está a morbimortalidade, como é que está a questão do nascimento de crianças, quantidade, certo? E de várias outras coisas, não somente de nascimento, mas desde determinada doença tá em índices elevados em determinadas regiões, tá bom? Bom, nós temos ainda nessa questão da gestão do SUS a competência do município. Nós vimos a competência da União, que é a competência federal, nós temos a competência do Estado, que nós vimos agora, e nós temos as competências dos municípios. O município ele tem como competência gerir, planejar, organizar, controlar, avaliar as ações e serviços de saúde, executar os serviços de vigilância epidemiológica, sanitário, alimentação e nutrição. E aí a gente entra agora aqui nessa questão. Nós vimos que a União ele faz esse papel, não faz? Nós vimos. Mas já aqui no município, só um momento, tem alguém me ligando. Bom dia, boa tarde já, né? Opa, desculpa pelo incômodozinho, tive que atender uma ligação, tá bom? Da direção, tá certo? Vamos lá, dando continuidade. Nós estávamos falando sobre a competência do município, né? Que é gerir, planejar, organizar, controlar avaliações de ações de serviço de saúde, executar. E aí quando ele fala executar, ele vai executar os serviços de vigilância epidemiológica. A questão federal e estadual, eles fazem um estudo epidemiológico, mas quem executa é o município, tá bom? Formar consórcios administrativos, intermunicipais, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, gestão e descentralização do SUS, que é descentralizar o SUS, tá bom? Bom, a regularização de saúde ainda. Definição. A intervenção do governo por meio de regras, leis, normas no sistema de saúde, estabelecer padrões de qualidade e segurança para assegurar as condições mínimas na prestação de serviços. Ou seja, essa é a função da saúde, essa é a função da intervenção do governo. É fazer com que as leis que nos assegurem sejam efetivadas, tá bom? Necessidades. Avançar em concepção econômica da regularização com foco no contexto organização do sistema de saúde,
do mercado e dos recursos necessários para a prestação de serviço no setor, a regularização sanitária dos bens e serviços, minimizar os efeitos adversos gerados pelos produtos e serviços, regularização da assistência, qualidade e eficiência, acesso, prestadores, insumos, técnicas e formas de trabalho. Bom, dando continuação. Tem como objetivo principal promover a qualidade do acesso, garantindo a integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão, de forma equânime, ordenada e racional, pressupondo realização prévia de avaliação das necessidades de saúde, de planejamento, considerando os aspectos epidemiológicos, recursos disponíveis e as condições necessárias às unidades de referência. Ou seja, isso tudo é só para falar que para que a saúde, essa regularização da saúde aconteça, é necessário que haja essa interação tanto da União, que é a federação, o Estado e o município. E através disso, a efetivação da saúde. Os mecanismos e instrumentos de regularização assistencial, que é prestar assistência para a população. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o famoso CINES. O CINES é todo o setor de saúde, ele tem que ter um número cadastrado no sistema, tá? Que é esse Cadastro Nacional de Estabelecimento. Todos os órgãos que trabalham com o SUS, ele tem que ter isso, tá bom? Áreas físicas, recursos humanos, equipamentos, serviços ambulatoriais e hospitalares, tudo que é setor que pertence ao serviço presta um serviço de saúde, eles têm que ter tudo isso, tá bom? Identificação dos usuários do SUS por meio de um cartão nacional, que é o famoso cartão do SUS, certo? 68,9% da população brasileira foi cadastrada em 2026. Hoje já deve estar em cerca de 70, 80 e poucos por cento já cadastrado. Emissão de apenas 27% dos cartões dos usuários cadastrados, ou seja, a maioria faz o cadastro, mas eles não recebem um cartãozinho em suas residências para que tenham acesso mais facilitado ao SUS. Permitir identificar o cidadão com o seu sistema municipal ou estadual e agregá-lo ao sistema nacional. Vincular os procedimentos executados ao usuário, ao profissional e à unidade de saúde, como eu estava falando para vocês. Vamos dar um exemplo, todo o serviço que é prestado pela unidade básica de saúde, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, tudo que eles fazem, eles são cadastrados nesse sistema de saúde, através do cartão do SUS de cada um. Ou seja, se o paciente passou lá, o cliente passou lá, passou no dentista, lá vai constar nos dados federais e estaduais que ele passou lá, fez esse atendimento, tá bom? E a partir da demanda é que é feito o repasse da verba para os municípios e estados. Vincular os principais procedimentos executados aos usuários, ao profissional e à unidade de saúde. Mecanismos e instrumentos de regularização assistencial. A programação pactuada integrada à saúde, o PPI, tá bom? Que essa programação pactuada e integrada à saúde é quando o município pactua junto com o Estado uma ação. Vamos trabalhar, tanto o município e o Estado, vamos trabalhar o Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. E aí há essa pactuação, o Estado, o município, todos trabalham para a divulgação disso. A contratualização, que é a contratualização de serviços, de prestadores de serviços. A central de regulação, que é a central de marcação de consultas, central de internações hospitalares, avaliação de laudo médico, consulta de disponibilidade de assistenciais mais adequadas
nas unidades de saúde mais próximas. Bom, a programação pactuada, ainda integrada à saúde, como nós estamos falando, o repasse dos recursos federais para os estabelecimentos municipais é feito por meio de estabelecimento do piso assistencial básico. Tá bom? Ou seja, existe um piso assistencial básico. O que é esse piso? É um valor assistencial básico que devem receber X quantidades, por exemplo, tá bom? De valor. Por quê? De acordo com a demanda do município. Eles conseguem ver essa demanda do município de acordo com esse sistema que foi cadastrado, foi atendido paciente X, foi feito tantos pré-natais no ano, tá bom? No ano não, no mês, ou seja, e a partir daí consegue ver o direcionamento de valores para o estabelecimento. O PPI, né, que é esse Programação Pactuada Integrada à Saúde, é um instrumento para a alocação dos recursos destinados aos custeios das ações de média e alta complexidade. Certo? Os custeios são os gastos. Visa garantir o acesso da população de forma equânime, que é igualitária, tá bom? Buscando a integralidade da atenção, garantir a transparência na distribuição dos recursos e subsídio ao sistema de controle, acompanhamento, regularização e avaliação. Bom, a contratualização dos serviços de saúde na década de 70 tinha pela expansão da participação do setor privado na prestação de serviços de saúde, financiamento pelo Estado, por exemplo. Existem alguns serviços de saúde privadas que atendem pelo SUS, tá bom? E a partir daí também é feito repasse, tanto estadual ou federal, para essas instituições. Inicialmente, de formas desordenadas e sem acompanhamento, que na década de 70 não tinha esse acompanhamento bem feito, tá bom? E houve muita fraude e roubo. Ou seja, os proprietários desses estabelecimentos particulares, muitas das vezes eles recebiam ali o particular e colocavam também pelo SUS, ou seja, recebiam dos dois lados. De forma desordenada e sem acompanhamento. Carência de mecanismos legais para legitimizar a relação entre os partes, definição, necessidade de serviços de qualidade na atenção, na contratação, no acompanhamento, na avaliação, nos pagamentos dos prestadores de serviço. Aí tinha essa de grande dificuldade. E aí em 2005, do total de 44.197 estabelecimentos privados existentes no país, cerca de 89% prestam algum tipo de serviço ao SUS, sendo que apenas 12% fazem isso de forma efetivada, ou seja, concretizada, ou seja, que funcionam de forma certa, tá bom? É basicamente isso. Bom, a nossa aula vai ficar por aqui. Desde já eu desejo uma boa noite a todos vocês. Qualquer dúvida que surgir acerca do assunto, por favor, não fiquem com receio e podem me mandar mensagem e perguntar, tá certo?